pastor Marcos Paulo fale um pouco sobre as curiosidades que aconteceram tanto na Igreja Matriz e que repercutiram tanto na história de Goiânia como na história do nosso país. Muito bem. A Igreja Matriz de Goiânia, nela havia um costume no passado da procissão dos penitentes. Goiânia, como uma cidade católica, existiram muitas procissões. Algumas resistem ao tempo, outras já não existem mais. Mas, por exemplo, a procissão dos penitentes era algo que acontecia na Semana Santa, onde homens quase desnudos, se autoflagelando, saíam da Igreja Matriz e percorriam algumas ruas de Goiânia, onde as pessoas, por medo de castigos, de punições, não se atreviam a olhar pela flecha da porta, nem fazer nenhum tipo de observação, porque aqueles homens estavam se autoflagelando, se penitenciando, que era uma característica da época, a procissão dos penitentes, que em séculos passados saíam das dependências da nossa Igreja Matriz. Nós também vamos encontrar um outro costume, que era uma fogueira que se acendia às vésperas do dia litúrgico de São Pedro. Goiânia tem uma ligação muito forte com a figura de São Pedro. Haja vista, no centro da cidade, tínhamos um local, próximo à Caixa Econômica, chamado de Portas de Roma. No lavábulo da Igreja Matriz, a tiara papal. Em 1970, São Pedro posto como padroeiro menos principal de Goiânia, com a procissão fluvial de Japumi e hoje de Canoé. Então, Goiânia tem essa ligação com a figura de São Pedro. O altar da Igreja Matriz tem a imagem de São Pedro Papa. Então, se costumava acender uma fogueira à frente para lembrar que uma das negações de Pedro, chefe da igreja, representando a sua fragilidade humana, se deu no momento em que ele se aquecia à beira da fogueira. A igreja também tinha a matriz, todo esse quarteirão, como um cemitério eclesiástico. Nós sabemos que no passado os sepultamentos se davam com o consentimento da igreja, a sepultura cristã. Então, todo este quarteirão era um antigo cemitério, que no decorrer dos tempos, os padres foram reformando, tirando as urnas mortuárias de dentro da igreja matriz. Uma destas repousa na igreja de Santa Ana do Engenho Miranda, que a família, quando soube da demolição, levou para lá e hoje se conserva na sacristia. Com o passar do tempo, os padres foram tirando esta característica da igreja túmulo, sepultura, para que o povo pudesse ficar mais à vontade. Não se tinha mais aquela ideia do convívio de mortos e vivos, queria apenas um lugar onde pudesse representar a presença dos vivos. Então os túmulos, no decorrer do tempo, com o passar dos séculos, foram sendo retirados de dentro da igreja matriz. Outras igrejas em Goiânia ainda preservam, a igreja matriz não mais. Uma outra coisa importante era um sacristão que aqui viveu, seu Félix, que o povo antigo diz que os sinos só faltavam falar em suas mãos. Tanto que o Frei Tarcísio dizia que o sino da matriz é o coração da cidade, porque ele batia anunciando os acontecimentos. Nós devemos lembrar que quando morria uma pessoa tinha um toque, se fosse homem, mulher, criança, adulto, se fosse membro de uma irmandade, da Irmandade das Almas, que era uma irmandade da Igreja Matriz, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, também da Igreja Matriz. Então, havia um repique de sinos próprio para aquela pessoa, para aquele momento. O povo de Goiânia sabia se estava acontecendo uma procissão, se era um toque fúnebre, se quem morreu era homem, mulher ou criança, porque a forma que o sacristão, o seu Félix, tocava os sinos, havia uma linguagem na sonoridade dos bronzes sagrados que o povo compreendia facilmente quem tinha morrido, porque parece-me, não sei se segue esse rito, mas o homem, o toque grosso vem primeiro, a mulher, o toque fino, tem toda uma simbologia dentro do toque dos sinos. E uma outra curiosidade importante é que, quando dava 8 horas, tocava o sino do Carmo. Quando dava 9 horas da noite, 21 horas, tocava o sino da matriz. Todos os dias. Então, quem tivesse com visita em casa, a matriz tocou 9 horas, já era hora de se acomodando, se despedindo das visitas, fechando as portas. Goiânia era uma cidade cadenciada pelos dobres sagrados dos sinos da matriz de Goiânia, que davam essa sonoridade e essa cadência ao dia a dia, ao cotidiano de um povo.